Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Silvio, do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, e estou aqui para apresentar esse seminário que está sendo realizado em parceria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFSCar. Então, nós temos aqui presentes muitos alunos de mestrado e doutorado que estão fazendo a disciplina de seminários, né, que estão fazendo mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, e essa atividade faz parte da atividade de seminários deles. Temos também aqui, e a atividade está sendo realizada hoje em parceria com um grupo de pesquisa sediado no Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, mas que tem membros de diversas outras instituições, que é a RESOA, a Rede de Estudos Socioeconômicos e Organizacionais da Amazônia, a rede a qual recentemente formada no departamento e a qual eu coordeno. Então, a atividade vai ser em conjunto, nós temos aqui vários integrantes da RESOA também, pessoas de organizações de ensino, pessoas que trabalham na ponta, em ONGs, consultores, e pessoas com diversos perfis. Também temos aí a presença de vários colegas aqui do Departamento de Engenharia de Produção, que eu queria ressaltar, né? E tudo isso para prestigiar a apresentação do nosso convidado, o Ismael Nobre, que vai nos apresentar a iniciativa Amazônia 4.0, né? Uma iniciativa que está no âmbito do programa Terceira Via Amazônica, certo? Então, o Ismael, ele é biólogo, inclusive alma mater da UFSCar, né, formado aqui na casa, então é um prazer receber você de volta, Ismael, muito bom tê-lo aqui, né, e ele tem um doutorado em dimensões humanas das relações ecológicas, das relações ambientais, né, me corrija se tiver sido impreciso o termo, pela Colorado State University, né, e ele coordena, junto com um conjunto de outras pessoas, essa iniciativa que tem como propósito, vamos dizer assim, trazer tecnologias mais sofisticadas para o processamento e para a agregação de valor da biodiversidade amazônica. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o Ismael. Agradeço demais sua presença aqui, Ismael, hoje, e fique à vontade para fazer sua exposição. Beleza. Bom, muito obrigado, Silvio, pelo convite. É uma grande honra estar ligado a um evento com um grupo tão qualificado como o seu. É uma satisfação enorme estar de volta ao UFSCar, né, que eu estou me sentindo aí agora. Aí, eu não sei onde vocês estão, né, hoje não a gente precisa estar em lugar nenhum, mas eu guardo o UFSCar como a passagem por aí como uma das partes mais gostosas da minha vida. E, enfim, né, vamos falar um pouco hoje sobre a minha formação especificamente é dimensões humanas dos recursos naturais. Totalmente dentro do que você falou, né? É uma área ligada... Hoje eu descobri também, né, a gente esteve junto de manhã, que você é quase físico, vamos dizer assim. Então, a minha história, né, assim, ela é bem complexa. Eu comecei fazendo física na UFSCar, departamento de física, quando eu fiz 18 anos. Aí no ano seguinte, eu entrei em biologia, porque eu gostava muito de biologia também. E aí eu fiz durante um ano as duas, só que daí eu passei para a física da USP de São Carlos, lá no caso. Aí eu ficava indo de Federal e USP, né, fazia umas matérias de manhã, todas aqui. Aí, enfim, situações adversas da vida, eu precisei trabalhar, e aí eu tinha como trabalhar em São Paulo. Daí eu transferi da física da USP para São Paulo e parei tudo na Federal. 9 fora, não terminei a física, voltei para a Federal, fiz biologia e acabei. Então, é uma história que eu não recomendo para ninguém, tá? Mas ela acabou me dando de presente, né, esse conhecimento de física que hoje eu uso muito na minha atividade, mesmo como biólogo e como alguém ligado um pouco às ciências humanas, né, que a gente está trabalhando essa dimensão de comunidades e tal. Mas, enfim, eu tive várias passagens por São Carlos e
E se a vida não tivesse me mudado de rumo, eu ficava em São Carlos, porque eu já tinha encontrado um lugar bom o suficiente para viver, para ter boas relações de amigos, né? Eu era ligado àquele pessoal do cume, não sei se vocês conhecem, o pessoal das escaladas, das cavernadas, né? Então a gente tinha uma vida muito rica, num âmbito mais abrangente da vida, né? Não era só a coisa do estudo. Enfim, São Carlos foi um lugar especial de eu ter vivido. Bom, agora, mudando um pouco geograficamente, né, vamos para a Amazônia e vamos tentar entender o que o projeto Amazônia 4.0, que eu vou falar, traz de inovação nesse campo da discussão do futuro da Amazônia. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação, mas eu queria também deixar, como vai ser um grupo menor e mais focado, de que vocês possam intervir também no meio. A minha apresentação geralmente é um monte de ideias que eu vou colocando, mas se tiver alguma observação, alguma coisa que vocês falar, não pode passar, temos que falar sobre isso agora, porque vai ser longa, né? Depois o assunto fica perdido, não hesitem em fazer uma interrupção, né? Não sei se é através do Silvio ou diretamente vocês, eu não fico vendo, assim, chat, mãozinha, quando eu estou falando. Então, a intervenção ideal seria se ela fosse de voz mesmo. Deixa eu ver aqui, qual que eu vou abrir agora. Eu acho que é esta. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Okay. Sim. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre o projeto Amazônia 4.0, a gente diz ser um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Vamos ver se isso vale, né? No fim, vocês vão me dizer se é um novo paradigma ou não. Então, projeto. Como que começou a ideia de fazer um projeto inovador de desenvolvimento sustentável para a Amazônia? A nossa origem, na verdade, são cientistas de várias áreas ligadas às ciências naturais e também sociais, como a área de clima, a área de uso da terra, né, estudos de desmatamento, a área sociológica, demográfica também. Então, pesquisadores de várias áreas olharam essa questão de que modelo existe para a Amazônia, né? Que uso da terra está sendo caracterizado, né, como o caminho para a Amazônia. Então, a gente fez essa separação em dois usos principais, né? O que a gente chamou de primeira via é a ênfase em proteção legal de grandes áreas territoriais, como terras indígenas e unidades de conservação. Vocês que acompanham, provavelmente, né, o noticiário, ou mesmo os estudos científicos, sabem que nos últimos 30 anos houve uma grande campanha, não os últimos agora, né, assim, na década de 80, 90, houve uma grande campanha de criar áreas de conservação, áreas protegidas na Amazônia, como sendo o mecanismo para garantir a perpetuidade do bioma. É um raciocínio que tem uma boa lógica, né? Você protege uma grande área e os ciclos vitais daquele bioma, eles continuam tendo o seu espaço de manifestação para sempre, né? E isso teve até um grande sucesso, né, dentro desse paradigma. 47% da floresta amazônica é legalmente protegida, falando aí da Panamazônia, né? Então, você tem aí, entre terras indígenas e áreas protegidas, que estão nesse mapa, quase metade do bioma protegido. Bom, e vamos ver o que acontece com a outra parte, né? A outra parte, a gente chamou de segunda via, que é a via alternativa à proteção, que é o uso intensivo para a exploração dos recursos, né? Então, você tem aí os planos de manejo florestal, aparentemente inócuos, né, que você tira só um pouquinho de madeira, mas eles são fachada para a exploração de madeira ilegal, né, é o que mais se vê num país que tem muita dificuldade de controle, quando não coisa pior, né, quem vê o noticiário de ontem e de hoje, grilagem das terras públicas, como sendo uma cadeia econômica, vamos dizer assim, lá na Amazônia, pecuária de baixa produtividade, como consequência, abrindo caminho para a monocultura de grãos, resultando nesse quadro de aproximadamente 20% de perda já da floresta no Brasil,
de 1997 a 2015 é o que mostra esse mapa dinâmico, né? Então, a segunda via, ela tem a sua vida própria, né? A primeira via, que é proteger tudo, você precisa de leis, precisa de vontade política, precisa de apoio da sociedade para ela acontecer, e aconteceu em grande medida. A segunda via não precisa de nada, se você deixar, ela vai acontecendo pelas próprias leis da economia, né, e do desenvolvimento social do Brasil. Mas aí, qual que é a coisa que não fecha essa história, né, de primeira via e segunda via? Porque não adianta proteger 50% da floresta quando você tem um fenômeno que chama ponto de não retorno, que é quando a floresta deixa de existir. Deixa eu ver qual que é o próximo. Não, tenho esse só. Quando a floresta deixa de existir numa quantidade, assim, acima de um certo patamar, um limite, e isso rompe ciclos hidrológicos e ecológicos que são fundamentais para a própria existência da floresta. O caso é o seguinte: as espécies da mata, da floresta amazônica, elas são muito dependentes de chuva, de água, são espécies que demandam água para ela existir, né? A água são as árvores, principais árvores, né? Elas consomem muita água. E onde elas pegam essa água? Do subsolo. E de onde chegou essa água no subsolo? Da chuva. Então, e elas, pela evapotranspiração das folhas, jogam de volta essa água para a atmosfera. É uma quantidade enorme, eu não tenho um número exato, mas é da magnitude da água do rio Amazonas, assim, que volta para a atmosfera pelas folhas, diariamente. Então, e essa umidade no ar condensa e forma chuva de novo. E aí é onde esse ciclo se perpetua. Então, se você começa a tirar as árvores, começa a faltar essa umidade na atmosfera, começa a não formar tanta nuvem, não chove, a árvore que está ali dependente dessa chuva vai morrendo, né? E vai sendo substituído paulatinamente por espécies que são mais resistentes ao estresse hídrico, que é o caso, por exemplo, de todas as espécies do cerrado, né, da savana brasileira, que é o cerrado. Então, é um processo natural, né, natural provocado, mas depois ele vira natural, que é a transformação do bioma amazônico num bioma de cerrado, com muito menos espécies, muito menos biodiversidade, enfim, é uma catástrofe ambiental planetária perder a Amazônia, convertendo ela para o cerrado. E esse processo, uma vez iniciado, ele não pode ser detido, ele é autoalimentado, né? Você vai perdendo as árvores, vai perdendo a água, e isso vai gerando. Acredita-se que se você passar de 25% de perda da floresta, até 2050 você chega em 50%, automaticamente, sem que você precise necessariamente cortar o resto da floresta para essa perda. A floresta ela vai ser comprimida ali mais junto aos Andes, que tem uma dinâmica hidrológica diferente, por causa das montanhas e tal, forma mais chuva, mas nós perderíamos, né, metade do que hoje é o bioma amazônico. Então, esse é o chamado tipping point, ponto de não retorno. Então, vejam, não adianta a gente ficar com a esperança que 50% é razoável, né? A gente tem que realmente acabar com o desmatamento da Amazônia e recuperar áreas que foram desmatadas e não são produtivas e não tem uma razão, de volta em floresta para fazer esse ciclo hidrológico ser perpétuo, sem falar na questão dos tais rios voadores, né, que essa mesma umidade que fica chovendo lá e mantendo floresta, ela também viaja, né, ao longo da Amazônia, bate nos Andes, desce e vem fazer a chuva que irriga o centro-oeste, né, a nossa fronteira agrícola, e depois irriga os reservatórios de água que abastecem a região mais populosa do Brasil e também produtiva, e por aí vai. Então, as catástrofes são as mais variadas possíveis se a gente quebrar esse serviço ecossistêmico da floresta amazônica. Então, o que a gente faz para fazer com que a parte não protegida da Amazônia, inclusive, seja valorizada pela floresta, né? Mantenha a condição de existência da floresta. Aí surgiu a ideia da terceira via amazônica, que é nem proteger tudo absolutamente, nem deixar a porteira aberta, né, para a boiada passar, fazer com que a própria floresta tenha um valor econômico muito superior à alternativa dela. E que mesmo áreas protegidas, como reservas extrativistas, também tenham um significado econômico vigoroso, né? Que possam ter uma razão de existência dentro das leis da economia,
porque as leis da economia é muito difícil de mudar, né? Assim, elas têm uma razão muito profunda para acontecer, né? Né, vejam, por exemplo, os garimpos hoje lá invadindo as terras indígenas, aquilo é lei da economia, né? Você tem um valor, para você ir contra essa lei, você tem que colocar comando e controle, tem que botar o exército lá, é muito difícil, porque existe uma pressão natural. Então, a nossa ideia é trabalhar essas mesmas forças, né, da economia, só que a favor da floresta. Então, vamos lá. Projeto Amazônia 4.0 surgiu, então, dessa iniciativa. A iniciativa é a iniciativa de cientistas, tá? Pessoas que, sem instituição nenhuma, assim, que se juntaram nesse propósito de ideia. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo a questão da tecnologia, isso virou o Projeto Amazônia 4.0 como nome, e ele se divide em 4 eixos principais de desenvolvimento. O primeiro é justamente pensar no limite mesmo da nossa capacidade de agregar ideias e inovar, né? Novos raciocínios para a mudança dessa dicotomia conservação ou desenvolvimento, tá? Então, desse pensamento surgiram as ideias que eu vou colocar mais à frente nessa apresentação. O segundo eixo é pegar essas ideias e demonstrar como princípios e práticas, tá? Porque fazer, né, planos mirabolantes no papel, né, ou no computador é muito fácil. Mas e fazer isso funcionar, né? E fazer isso acontecer na realidade amazônica, na realidade das comunidades locais? Aí já começa a ter uma dificuldade bem concreta. E desenvolver capacidades locais, né? Isso não pode ficar só na teoria, tem que realmente ser apropriada pelas comunidades, pelas pessoas que podem dar vida a esses novos ciclos econômicos. O terceiro eixo é fazer disseminação e compartilhamento do conhecimento. Então, tudo que a gente produz aqui no projeto, a gente facilmente, rapidamente disponibiliza para ser apropriado para os outros autores, né? Por exemplo, a gente não tem como prioridade patentear as coisas que a gente faz. A nossa linha é colocar no Creative Commons, né? Para que as pessoas possam, dando crédito, rapidamente tornarem aquilo uma coisa disponível para quem for fazer daquilo uma atividade econômica. E também, né, além dessa coisa prática, mas tem também a questão da disseminação é muito importante para fazer outros atores importantes assumirem seus papéis dessa nova economia da Amazônia baseada nos valores da floresta. Porque isso não se faz com um grupo de pensamento, ou mesmo uma ONG, ou mesmo uma universidade, ou um grupo de pesquisa. Todos fazem, na verdade, e muitos mais, né? Você precisa ter o governo fazendo a sua parte. Certas infraestruturas que são favoráveis para isso acontecer, são programas de governo, não tem como querer fazer de outra forma. Parte de educação, já existe todo um arsenal de recursos públicos que são investidos, né? O orçamento do MEC é 100 bilhões de reais por ano. Por que não direciona isso através de linhas de pesquisa de universidade, né? O próprio CNPq também, o Ministério de Ciência e Tecnologia, todo mundo tem uma entrada nesse grande arranjo, né? Nessa concertação que é necessária para dar vida a essa nova economia. E daí o compartilhamento do conhecimento é muito importante, porque a gente fica, a disseminação é importante, porque a gente fica cutucando esses parceiros, né? Mostrando o papel deles. E o quarto eixo é arregaçar as mangas para fazer, de fato, né, não nós, né, nós fazendo a nossa parte nisso, mas a gente participar ativamente da formação dos ecossistemas de sustentabilidade, inovação e negócios, que são esses novos núcleos produtivos, né, altamente produtivos, produzindo coisas com alto valor agregado e inclusivos, que permitam que a população local, com todas as suas carências, vamos dizer assim, consigam participar, né? Que seja baixada a barra de entrada nesse sistema através de facilitações. A gente, né, o nosso negócio é a facilitação tecnológica, mas facilitação de todos os âmbitos, né? Onde uma estrutura, uma organização pode trabalhar para favorecer aquele novo arranjo. Bom, falando um pouco do primeiro eixo, que são a criação desses raciocínios novos, né? A ideia, a essência do projeto Amazônia 4.0 é planejar e demonstrar na prática um roteiro e metodologia sólidos para desenvolvimento socioeconômico no contexto amazônico, tendo como premissas a inovação tecnológica e de processos,
a conservação ambiental e a valorização da cultura local e do conhecimento ancestral. Tá? A gente vai falar mais detalhes. Fundamentar e mostrar a viabilidade de uma vibrante bioeconomia de floresta em pé, com rios fluindo, movida pela sociobiodiversidade amazônica, com biofábricas 4.0, distribuídas no território, com alta agregação de valor. Tá? Essa agregação de valor alta é uma das componentes básicas desse projeto para realmente dar um salto no valor econômico da floresta amazônica. Destrinchando um pouco mais, né? Essa economia inovadora deve ter raízes profundas na Amazônia e não ver a região apenas como um produtor de insumos primários para bioindústrias em outros lugares. Deve também gerar bioindústrias locais diversificadas e produtos de valor agregado em todos os elos da cadeia de valor, gerando empregos, inclusão social, melhoria da qualidade de vida. O conceito de Amazônia 4.0 visa viabilizar essas potencialidades econômicas da sociobiodiversidade amazônica através das novas tecnologias da quarta revolução industrial, como a indústria 4.0 e a manufatura inteligente. Então, o segundo eixo, que eu vou falar agora, é esse desenvolvimento, demonstrar princípios e práticas, desenvolvendo capacidades locais. Capacidades locais para quem, né? Onde? Para todas as, em tese, né, para qualquer pessoa que esteja em qualquer uma dessas 4.438 localidades na Amazônia Legal. Isso significa que, quando a gente vai bolar, vai pensar uma cadeia produtiva, um novo processo que viabiliza tornar um insumo da biodiversidade um produto de alto valor, a gente não pensa, essa comunidade está muito longe, por exemplo, de um gateway, né, de um hub de logística. Essa comunidade está muito longe da rede elétrica. A rede elétrica lá, a eletricidade lá é a diesel, então é muito ruim, muito cara. Nada disso a gente entende como um obstáculo, mas, na verdade, é um desafio que a gente tem que criar, então, uma solução. Olhando esse grande arsenal, essa grande caixa de ferramentas que é a quarta revolução industrial. Tá? Então, há um conceito, às vezes, que a Amazônia é um local, um vazio, né? Você não tem como ter indústria. Onde você vai ter indústria? Não tem gente, bastante gente para trabalhar. Mas, olhando esse mapa, vocês veem que não tem vazio, né? Você tem diferentes composições de grupos humanos, né? Vilas, cidades, aldeias, povoados, mas tem gente distribuída em todo o território. E daí claro, até agora é muito lindo, né? Falar que dá para fazer alta agregação de valor na floresta, etc. Mas existem desafios para fazer isso no interior do território, como eu estou propondo, né? Não ali próximo de Belém, próximo de Manaus, inclusive, essas localidades também se beneficiam de uma bioeconomia da Amazônia, porque há uma gradação, né? Tem coisa que só ocorre mesmo numa grande cidade, como o pouso de um grande avião vai ser um grande aeroporto e tudo passa a decorrer dali. Mas a ideia é que isso chegue lá no interior mesmo, né? Então, aqui, só voltando um pouquinho, temos problemas de isolamento, né? Infraestrutura e logística, qualidade dos produtos, né? Agregar valor sem qualidade, não tem mercado, não tem valor também. Volume, né? Para você mudar qualitativamente uma atividade econômica, você precisa ter um volume, né? Com poucas unidades, você não move uma economia. Processamentos complexos, né? Transformar produtos naturais de matéria-prima em produtos que são sofisticados, né? Que têm processos intensos de transformação, são complexos por natureza, né? Criar negócios, né? Acessar mercados, tem problema de competição, equipamentos e treinamento, tudo isso é um desafio já grande para você montar um negócio em qualquer local. Quando você imagina que esse negócio é no meio da Amazônia, você fala, pô, piraram os caras, né? Mas vamos lá. Indústria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, que é a que nós temos hoje, tá? Faz uma diferença enorme esse salto da indústria. E nós não contabilizamos ainda essas inovações da indústria no que tange a economia amazônica, a possibilidade de utilizar isso lá, né? Nós mal estamos descobrindo, né, na indústria tradicional, fora da Amazônia, as vantagens, né, de você adotar essas tecnologias no processo produtivo. Aí eu falei lá que a Amazônia é um local muito isolado, né? Mas tem um lugar mais isolado que a Amazônia, pelo menos,
onde nós estamos tendo uma grande expressão, né, que é o planeta Marte, por exemplo. A gente tem lá uma sonda que consegue a sua própria energia, totalmente comunica com a Terra, faz experimentos, cria mapas, navega para qualquer local, anda para todos os locais. Então, puxa, se nós criamos a tecnologia, nós que eu falo é a humanidade, tá? Para fazer esse tipo de uso tecnológico, em essência, né, os bloquinhos tecnológicos formadores desse grande conquista estão disponíveis aqui, é só a gente rearranjar para outros usos, né? Vou dar um exemplo aqui de logística. Hoje você tem lá na Amazônia uma questão, hoje não, desde sempre, que os rios são muito meandrados e muito longos, as distâncias são grandes, né? Então, aqui, imaginando um local qualquer, um local aleatório, que possa ser desenvolvido ali, que tenha uma comunidade e tal, pelo um rio, para chegar num aeroporto, no caso de Coari, para escoar um produto de alto valor agregado. Por rio são 500 quilômetros aproximadamente, dá 3 dias de viagem. Se fosse por drone, daria 2 horas de viagem, cerca de 90 quilômetros. Um drone, assim, um pouquinho já melhorado em relação aos de hoje, né? Aí você fala, mas drone é um brinquedo, meu filho brinca tem um dronezinho que ele fica lá no playground. Bom, hoje os drones se apresentam assim, né? Mas é muito rápida a evolução dos drones, né? Inclusive tem uma unidade da Embrapa em São Carlos, eu estou em contato com um pesquisador, que está fazendo trabalhos maravilhosos com drone. Não é de transporte ainda, mas é de mapeamento e sensores que antes a gente só tinha em satélites, né? Agora são usados em drones. Mas voltando para a logística, esse drone da Alphabet, que é a empresa dona do Google, já foi certificado pela FAA, que é equivalente à ANAC brasileira, nos Estados Unidos, para fazer a entrega de fato. E se vocês notarem, vejam que ele já não tem mais essa cara do brinquedinho, que tem só aquelas hélicezinhas, que tem que ficar brigando com a gravidade, né? Ele tem que usar a energia da bateria o tempo todo, porque a gravidade está falando, volta para o chão, e a hélicezinha fala, não, eu vou ficar no ar. E isso gasta energia. Esse drone, que é mais sério para fazer mesmo uma função de verdade, de transporte, ele já tem asa, que é o princípio mais do que antigo, né? Acho que o primeiro que pensou nesse princípio da asa foi o Ícaro, que não se deu muito bem, mas a ideia é de que uma vez que você tem velocidade, a sustentação ocorre pela própria suporte no ar, né? Então as baterias disso aí provavelmente vão permitir horas e horas e quilômetros de extensão nas entregas, né? Então, já estão outros sendo feitos para transporte humano, né? Tem uns que eu já andei pesquisando também para 300 quilos, para 700 quilos, curta duração ainda, mas as baterias também, e o pessoal da engenharia de materiais deve se ligar muito em baterias, as baterias, assim, você dorme, acorda e já tem uma bateria com uma tecnologia diferente, ou já entrando no radar, né, do que vai vir nos próximos anos, revolucionando muito. Eu vou falar um pouquinho de hidrogênio daqui a pouco. Então, e aqui no projeto Amazônia 4.0, quando a gente pensa numa tecnologia, a gente não pensa só no que existe hoje, a gente pensa no que é que vai vir para que a gente já esteja preparado, né, que essas comunidades, que esses negócios já estejam aquecidos, já estejam organizados, para que quando uma tecnologia muito disruptiva entrar como comercial, eles já possam aproveitar e já fazer disso uma vantagem competitiva, né? Aí, falando de energia ainda, o óleo diesel realmente é um inviabilizador completo e absoluto de qualquer atividade comercial competitiva na Amazônia, porque ele é muito caro lá, né, para ser distribuído, ele é caro, assim, em essência é um combustível caro, e a distribuição na Amazônia o torna ainda mais caro, né, e gasolina também, quem usa voadeira, é absurdo. A gente que está mais acostumado com preços aqui do Sudeste, quando vai para lá e tem que abastecer barco, é uma coisa, assim, assustadora, quer dizer, mas, sei lá, o dobro do preço da gasolina, é isso, eu pago não vai, né? Então, como a gente faz para quebrar esse paradigma da dificuldade de custo, né, de navegação? Esse barco alemão, ele funciona apenas com hidrogênio, com células de combustível. É um barco elétrico, mas que tem o hidrogênio como combustível. Aí você fala, mas é um projeto muito exótico, experimental. Realmente, foi no começo, ele já tem mais de 10 anos. Mas olha só isso daí, que não é nada exótico e nada experimental. É o motor do Clarity, é um carro de célula elétrico, né, a célula de combustível, à venda na Europa e no Japão. Esse carro é abastecido com hidrogênio em gás.
como tem carro-gás, né, aqui gás de petróleo, e a única coisa que ele elimina é água, e como ele pode carregar o hidrogênio, não tem que ter todo esse problema do peso das baterias, da troca das baterias, da recarga das baterias. Então, por que um motor desse, por exemplo, não está nos barcos, né? Não pode estar, né? Não vira estar nos barcos, futuros barcos da Amazônia, que não precisa nem olhar mais para combustível fóssil. E mais um detalhe, o hidrogênio, uma das formas de você obtê-lo é através da eletrólise, né? A hidrólise é a quebra da água com energia elétrica em hidrogênio e oxigênio. E você pode fazer isso com energia alternativa, né? Com energia solar e eólica, e a solar é superabundante. Então, já existem projetos no mundo de produção de hidrogênio em larga escala associado a grandes plantas de energias alternativas, né? E por que a gente não pode pensar nisso como uma matriz, uma nova matriz de transporte e de energia na Amazônia, né? Aí, esse slide eu nem mostro muito, mas como o pessoal de engenharia de materiais, eu achei que ele ia ser bom. Essa Power Paste é produzida pelo Fraunhofer Institute of Manufacturing Technology and Advanced Materials, na Alemanha. Você vai poder abastecer os motores com cartuchos. A Power Paste é uma mistura de pó de magnésio e hidrogênio que gera o hidreto de magnésio, a qual são adicionados um éster, um tipo de composto químico formado a partir de um álcool e um ácido, e um sal de metal. Isso permite que o composto resultante seja armazenado em um cartucho e liberado por meio de um êmbolo, responsável pela sua compressão e pelo seu lançamento. Em comparação com as baterias, tem 10 vezes mais densidade de armazenamento de energia. Olha só, isso acaba até com aquele problema do hidrogênio como um gás, né? Um gás que explode, um gás que você tem que manter ele sob cilindros pesados e tudo mais. Essa Power Paste, você ainda precisa da metade da quantidade que você precisaria do gás para ter a mesma quantidade de hidrogênio, porque a última mistura é com água. Você mistura ele com água, aí gera o hidrogênio, e daí esse hidrogênio é queimado, e aí gera o queimado, né, é consumido na célula, e aí gera a água final, né, desse processo. Então, vejam o que eu falei, né, que a tecnologia não para, né, e a gente tem que estar de olho no que é que vai chegar já para pensar esse futuro de 5, 10, 20, 30 anos. Aí outra questão também, típica das dificuldades amazônicas, né? Muito do que a gente hoje pensa como produto da Amazônia são frutos, né, sementes, coisas assim de origem biológica mais pronta para consumo. E essas coisas são super perecíveis, né? Hoje, quando a gente compra açaí, por exemplo, que está no Brasil todo, no mundo todo, é tudo congelado. Mas você não consegue congelar coisa lá nos quintos da Amazônia e trazer aquilo congelado. O custo energético é altíssimo. Então, a produção dessas coisas acaba vindo do entorno mesmo, das grandes cidades onde você tem essas facilidades. No caso desse desenvolvimento mais interior, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, liofilizar esses produtos, né? Um único custo energético, e você pereniza isso, e ele ainda fica passível de ser usado em muitas outras cadeias produtivas, né, como uma matéria-prima. Matéria-prima de valor agregado, hein? Matéria-prima, a gente até pode pensar em ser fornecedor, mas nada de aquilo que só sai pelo valor mais marginal. Energia, energia do sol. Se a gente olhar aqui nesse mapa de radiação solar que chega no solo, a Amazônia está ali naquele laranjinha, e comparativamente a Alemanha, que está no topo do mapa ali, acima da África, que está numa cor azul, quase esverdeada, verde, né, verde quase azulada, é a diferença, né, se vocês olharem nessa tabela embaixo, de quanto mais radiação solar chega no solo da Amazônia. E a Alemanha está fazendo um grande uso de energia solar fotovoltaica, assim, a passos largos, para substituir, inclusive, as usinas nucleares. Então, a gente fala que é difícil, né, energia solar. Não, a gente tem a energia chegando, está chegando do sol em grande quantidade em cima de toda a Amazônia. E existem hoje os sistemas de energia off-grid super desenvolvidos, super automatizados, super 4.0, né, os novos equipamentos são todos autocontrolados, você de longe sabe como é que está a saúde do sistema e tal. Então, e o preço está caindo ano a ano, né? Hoje, a forma mais barata de você produzir energia é através de painéis fotovoltaicos. Comunicação 4.0, né? Nesse mundo das inovações tecnológicas da quarta revolução industrial, é essencial a comunicação. Ela que faz
o pulo do gato, vamos dizer assim, que as coisas acontecem de uma forma muito diferente. Um grande exemplo de tecnologia 4.0 somos nós hoje aqui, né? Eu em São José dos Campos, muitos de vocês talvez em São Carlos, em outros locais, em outros países, quem sabe, estamos juntos, né? Por causa desses satélites aí, né? E outras coisas aqui mais próximas da gente, como o nosso computador, né? Os chips, a capacidade de processamento, né? Até um celular consegue nos conectar agora. Então, mas comunicação é essencial. No caso da Amazônia Brasileira, nós temos esse satélite geoestacionário brasileiro de defesa e comunicações estratégicas, que já está no ar. Ele foi feito para, sobretudo, servir banda larga na Amazônia. Teve um problema jurídico de operação do satélite, e eu não sei em que ponto ele está hoje, mas parece que estava deslindando aí para realmente ele passar a operar. Tem satélites comerciais já em operação, essa empresa HughesNet, americana. Se você andar lá pelas comunidades da Amazônia, você vai ver várias dessas antenas, banda larga, em qualquer local. Temos também o Programa Amazônia Integrada Sustentável, um programa do governo, operacionalizado pelo Exército, de instalar rede de fibra ótica pelos principais rios da Amazônia subaquática. E, olhando lá no futuro, né, temos essa rede Starlink do Elon Musk, que vai colocar no plano deles 40 mil satélites, que vai ser quase que um Wi-Fi da Terra, né? Para realmente ter uma comunicação em qualquer local. Na parte de Wi-Fi, a gente tem já com uma tecnologia super barata, redes que podem ser colocadas nas comunidades, integrando essas unidades produtivas com as próprias casas das pessoas. Então, elas podem estar na casa dela e acompanhando tudo que está acontecendo lá na unidade de produção, né? Passa a ser um único ambiente. Realidade aumentada, realidade virtual para treinamento e capacitação. A gente tem contato com pessoas de fabricação de coisas de alta tecnologia, e eles usam isso para o próprio cliente fazer uma averiguação, fazer um ajuste da máquina, sendo conduzido por um técnico lá na fábrica, né? Ele pode dar essa assistência personalizada em qualquer local do mundo instantaneamente, usando essas ferramentas. Isso já é realidade. A gente fala de virtual, mas é realidade real. As máquinas 4.0 são inteligentes e conectadas, né? No conceito de máquina 4.0 existe o conceito de gêmeos digitais, gêmeo digital. Você tem a máquina real e tem uma outra máquina que ela existe sem uma parte física, né? Ou seja, tudo que a máquina está fazendo, ocorrendo nela, existe no mundo digital em tempo real, porque ela tem sensores, ela tem chip de inteligência e tudo isso. Então, a gente conta com isso, por exemplo, para ter controle e manutenção à distância. Então, o fato de estar na Amazônia já não começa a ser um problema tão crucial quando se trata de uma manutenção, de um ajuste, usando essas tecnologias. Aí tem a internet das coisas, né? Eu dou sempre o exemplo da correia, né? Quase toda máquina de processamento, assim, que tem um motor, geralmente tem uma correia para levar a força do motor na parte operacional. E daí o que acontece com correia? Correia quebra, né? A única coisa que você pode ter certeza na vida é que uma correia quebra depois de um número de voltas. E quando uma correia quebra aqui, né, em São Carlos, em Rio Claro, rapidamente tem um fornecedor em Campinas, em Americana, leva a peça lá, troca, né, a sua produção para algumas horas e volta. Mas se for lá no meio da Amazônia e quebrar uma correia, se não tiver uma correia, esquece a sua produção, vai perder a matéria-prima, vai perder o cliente, eventualmente, porque não conseguiu fazer a entrega, tá? E aí, o que acontece num contexto de máquinas inteligentes conectadas? A correia está em uso, só que a correia tem características desse uso, né? E se você colocar sensores do uso, como que vai ver a rugosidade, a espessura do material que ele vai gastando, também pode computar em qual temperatura funcionou essa correia, quantas voltas exatamente ela deu, né, as condições todas que podem ser colocadas numa equação que vai dizer o dia que ela vai falir. Daí, 2 meses antes, por exemplo, você programa o seu sistema para que uma correia nova chegue, né? A própria máquina faz a encomenda a partir desses indicadores. Daí chega lá a sua correia, você troca a correia parando 5 minutos e tudo deixa de ser um pesadelo, né? Vira uma manutenção de rotina da sua fábrica. Outra questão ligada às novidades, né, dos tempos, não são só as tecnologias, são quem é que vai consumir esses produtos da Amazônia, né? São os novos mercados e novos consumidores. Essa geração que está crescendo hoje, né, e que são os consumidores de hoje, né, jovens consumidores, que vão ser os grandes consumidores do futuro,
eles têm um hábito de consumo, uma lógica de consumo diferente das gerações passadas, ou seja, eles consomem coisas que têm um propósito, eles consomem coisas que não causam um dano absurdo na produção daquilo, né? Esse consumidor com causa, vamos chamar assim, né? E aí eu dou um exemplo. Essa granola eu peguei num voo que vim dos Estados Unidos e foi servida, né? É do mercado de lá, né? Não é do Brasil. Aí eu estava lá abrindo, muito legal, castanha, né, que é um produto brasileiro, com coco, né, tudo bem brasileiro, mas quando eu olhei atrás é que veio a surpresa. Estava escrito, olha, tamanho de letra, né? Aqui as coisas que estão escritas nas nossas embalagens é uma letrinha que eu já não consigo nem ler mais, né, que estou usando óculos. Mas lá estava escrito, feito 100% com ingrediente, com comida real, né? Real food. Isso, desse tamanho, significa que ele está apelando para pessoas que querem saber se estão comendo comida mesmo, ou se estão comendo tipo uma ração, né? Mas para humanos, né? Que é a coisa tão industrializada que é quase como uma comida para criação de animal em larga escala, só que é versão humana, né? Não, eles querem saber se é mesmo. Daí você olha a lista de ingredientes, são todas coisas que você consegue entender, interpretar e fazer uma ideia, né? O que está aí dentro. Então, os produtos da Amazônia, só voltando aqui, eles têm, naturalmente, eles apelam para esses novos consumidores. Então, é uma super oportunidade também de a gente tornar esses produtos existentes e disponíveis para esse mercado potencial. E falando em mercado, como é que se vende hoje, né, as coisas? Bom, lá na Amazônia, quando você encontra um exemplo de agregação de valor, com exceções, e cada vez mais tem mudado esse panorama, mas vamos dizer assim, se eu fosse definir pela média, o sucesso de uma agregação de valor é ter uma lojinha no aeroporto onde é vendido aquilo que é feito ali na floresta, né? Sempre que você vai para Manaus, Belém, tem uma série de lojas ali que vendem esses produtos super interessantes, né? Mas é só lá que você acha. E às vezes tem agora no mercado de Pinheiros também, no subsolo do mercado de Pinheiros. Vale passar lá. Uma variedade incrível de coisas vindas de vários biomas, né? Da Amazônia, inclusive. Mas, puxa, isso daí não é. Esse é o modo analógico de você ter negócio, é você produzir, transportar, tal, e botar numa loja onde as pessoas vão passar e comprar. Mas o modo do futuro já não é mais assim, né? O modo do futuro é, por exemplo, fazer compra através das redes sociais. Se você clicar errado no Facebook e entrar naquela parte de anúncios, você não sai mais de lá, né? Porque é tanta coisa sendo vendida, você nem imagina que tem tudo aquilo sendo vendido. E é um clique de comprar, né? E várias outras, né? Aí também sobre esses mercados novos, né, que são através das redes sociais e da comunicação social. Esses são exemplos da China, de mídias sociais. Então, esse primeiro aí é um microblogging, é equivalente ao Twitter. Tem 900 milhões de contas registradas. Quase 4 vezes, né? Em torno de 4 vezes a população do Brasil. É só os usuários registrados da conta do tal do Weibo. Aí, o que é equivalente ao Facebook, lá tem 820 milhões de contas. O outro, equivalente ao WhatsApp, tem 340 milhões, e por aí vai. Já pensou? E você pode acessar, né, as pessoas, né, com os carrinhos de compra virtuais. Então, em vez de a gente vender para a China, né, nos especializarmos em vender para a China o alimento dos porcos que vão virar proteína lá para alimentar aquela população, tudo bem, vamos vender também, a gente tem uma boa agricultura forte, mas por que a gente não vende produtos de valor agregado, produtos que são excepcionalmente bons para um chinês, dentro desse mercado absurdamente grande, né? Entendendo esse mercado e levando o produto que eles gostam, né, que eles precisam. E a Amazônia pode produzir coisas tão excepcionais para a saúde do corpo, para a saúde da pele, né, para o bem-estar em geral. Então, né, quando a gente fala nessa nova economia da Amazônia, a gente tem que pensar essas dimensões todas também, né? Não podemos ficar só no que, como hoje se caracteriza uma economia baseada lá nessas comunidades. E rastreamento digital de ponta a ponta. Hoje ainda é um luxo você encontrar um produto que é totalmente rastreado, mas na medida que essas tecnologias se tornam disponíveis e baratas, isso vai passar a ser uma exigência. Então, não adianta a gente tentar fazer um super esquema de produção na Amazônia se a gente não já incluir esse tipo de tecnologia como construída, né, ali, não precisa ser adaptada no futuro, nada, a gente já sai, né, com isso pronto. E isso é totalmente digital.
e com blockchain. E nós desenvolvemos várias coisas nesse sentido, eu vou falar daqui a pouco. E essa nova economia, ela é baseada não nesse modelo tradicional de negócio, embora todos os modelos podem coexistir, mas para realmente dar essa aceleração econômica forte, a gente pensa muito no conceito das startups, que conseguem aproveitar uma nova fronteira tecnológica e fazer disso um negócio, né? Então, para realmente fazer acontecer muitas dessas inovações, vou dar só um exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho. Só vou dar um exemplo, assim, por exemplo, uma startup que funcione como um Uber Eats, né, o iFood, para distribuir os produtos que são feitos com valor agregado na Amazônia em qualquer local do mundo, né? Uma startup que se faça com esse propósito viabiliza enorme quantidade de economia na Amazônia, né? Isso é uma coisa que não existe, e analogicamente pensando, não existe também, né? Só com uma inovação como essa que foi dessas entregas por aplicativo, e carro por aplicativo e tudo. Mas nem estou dizendo que é isso, tá? Isso é só, assim, um exemplo do que a gente consegue ver, mas startup é, assim, aquilo que ninguém nunca pensou, né? E aí também um exemplo de um portal que existiu por um tempo, que juntava os produtores, né, com quem quisesse. Hoje tem uma cadeia de atravessadores, mas que não necessariamente são ruins, em alguns casos eles viabilizam muitas coisas, tal, mas, via de regra, existe uma apropriação ali de um valor que poderia ser disponibilizado para a comunidade. Nesse caso, não é de agregação de valor, é só de produção mesmo, esse portal, mas ele fazia essa aproximação através de uma tecnologia digital, né? Isso que a gente olha também para os produtos de valor agregado, posteriormente. Só um momento. Então, voltando lá, né, para essas tantas comunidades e pessoas, bom, o que deixou de se ver é que existe um enorme potencial inexplorado da biodiversidade, principalmente das florestas tropicais. Temos alguns exemplos, poucos exemplos, mas poderosos. Um deles é o açaí, que, assim como outros da biodiversidade amazônica, utilizado regionalmente, explodiu mundialmente, né? O açaí é utilizado na Amazônia desde os tempos pré-colombianos, né, pré-cabralinos, e depois virou um alimento essencialmente regional, e só a partir dos anos 90 é que virou um item de consumo generalizado mundial, né? Então, se a gente olhar esse quadrinho aí, ele mostra o ganho, né, na produção de alguns produtos típicos da Amazônia. Infelizmente, pasto, né, que é típico hoje em dia, talvez nem devesse, a gente tem $100 por hectare anual. Soja, $200, né? Depois, isso aí é descontado tudo que você gastou para fazer o plantio, né? Depois vendeu, tirou, você ofere $200. E o açaí, 1 hectare plantado em sistema agroflorestal, chega a $1.000 por ano. Tá? Então, 5 vezes mais do que soja e 10 vezes mais do que boi. Então, aí já começamos a puxar o fio dessa questão do valor da floresta ser maior que o valor. Mas ainda assim, a gente não está falando de valor agregado. Falando de valor econômico direto, né? Hoje, essa produção conjunta, né, na Amazônia gera mais de $1 bilhão em valor econômico. Apenas produzindo, vendendo, transportando, despolpando e congelando o açaí. Tá? Agora, quando sai da Amazônia esse açaí, matéria-prima, vamos dizer assim, vira centenas de produtos. E aí, o preço do produto vai subindo e a quantidade de açaí que tem ali dentro vai descendo, né? Porque você vai especializando aquele produto, né? Então, só da linha da Sambazonca, eu estou mostrando alguns aí, né? Vocês veem que tem com vários tipos de fruta, com bebida energética, para esse do meio laranjinha, para imunidade tropical. Olha só, nesses tempos de coronavírus, como é bom você ter acesso a um tropical immunity, né? Com acerola junto. E aí vai várias coisas de açaí, né? Com bebida energética, várias. Aí, se você entra no site da Amazon.com americano e coloca açaí, você vai ver centenas de produtos feitos derivados de açaí, né? Nesse caso, antioxidantes, várias funcionalidades, líquido, né? Açaí líquido, super concentrado, e vão vendo os preços aí, né?
esse aqui, esse do meio, o açaí 600, 180 cápsulas, né? $48, né? Vocês estão vendo a multiplicação do valor entre o quilo do açaí, eu não sei exatamente o valor dele hoje, mas, enfim, aqui a gente compra o açaí por cerca de R$10 o quilo, né? Lá na Amazônia ele está bem menor, bem menos. E ele chega por $50 um frasquinho com 160 cápsulas, né? São gramas, né? E aí, chega a ser quase engraçado, né? Mas a imaginação para fazer coisas de açaí não tem limites. Esse aí é um açaí berry, eles chamam de berry, né? O açaí lá. É Cleans 2. É um limpador, vamos dizer assim, intestinal, né? Enfim, tem lá sua função para você ficar com a barriga mais retinha. Por $30,99. Eventualmente não tem nem açaí dentro, eu não sei, esse eu não olhei a embalagem. Mas quando tem, é mínimo, ou às vezes não, né? Às vezes tem função até. Mas, enfim, é o valor que a coisa adquire por causa da sua origem amazônica, por ser considerado um superfood, né? E isso não é aproveitado. Até agora eu mostrei só coisas saudáveis, né? Mas, de repente, você não está nesse lado saudável, né, da vida. Tem também vodka com açaí, ó. Vodka Plus açaí berry, 275 ml, por $18 o pacote com 4, né, uma garrafinha. Então, vejam que aquele 1 bilhão é só para fazer isso aí, ó, colher, transportar, vender lá nos mercados e fazer esse processamento mínimo para ser congelado e levado. Acredita-se que no mundo esse valor do açaí chega a mais de 15 vezes esse que ele gera aqui. E saindo de açaí para cacau, né, dos poucos exemplos que a gente tem de coisas que realmente têm valor, que dá para calcular esse valor, um estudo do Daniel Pérez Braga, de 2019, mostrou que na Amazônia o cacau, a produtividade, né, o lucro da produção é de $1.000 por hectare por ano. E o do gado é de $142 por hectare por ano, né? Aí a gente já vê, então a gente comparou lá com açaí, né? Agora é cacau com gado. E o Pará é hoje o maior produtor brasileiro de cacau. O que eles fazem com esse cacau em geral? Plantam, né? Colhem e produzem a amêndoa seca, que é vendida a R$10 o quilo no sistema de commodity. O cacau é uma commodity mesmo, o preço dele é regulado na Bolsa de Valores de Nova York, como petróleo, aço, minério de ferro e etc. Só que se você fizer a transformação dele para chocolate, e é só transformação mesmo, vou mostrar daqui a pouco, ele já passa a valer 200 o quilo, né? Então são 2.000% de agregação de valor apenas fazendo essa transformação, esse passo de agregação de valor. Sem falar das milhares de variedades, né? Essa foto não é real das milhares de variedades, é uma foto de milhares, de dezenas de variedades, vamos dizer assim. Mas há milhares de variedades de cacau diferentes na Amazônia, porque ele é originário na Amazônia, e se você encontra um que faz um chocolate com um sabor especial, frutado, exótico, excêntrico, você cria uma agregação de valor ainda muitas vezes maior do que essa do chocolate fino tradicional que a gente encontra com um valor médio de mercado. Bom, e aí para aquele eixo 2 que eu falei, o que a gente resolveu fazer para demonstrar essas possibilidades, né, com inovação? Nós criamos esse conceito dos laboratórios criativos da Amazônia, que são laboratórios de campo transportáveis, em tendas para experimentação inovadora em comunidades da Amazônia. A gente leva o kit completo tecnológico e de infraestrutura para poder mostrar como que isso acontece, né? Então, são as tendas geodésicas, aí dentro a gente vai montar toda a estrutura de fabricação, e desenvolvemos, primeiro, né, que a gente desenvolveu foi esse para a cadeia do cupuaçu-cacau. Por que cupuaçu e cacau? Porque da semente do cupuaçu se faz um chocolate muito parecido com o chocolate do cacau. Então, na verdade, o processamento é quase o mesmo. E do cupuaçu ainda rende uma super quantidade de polpa que dá para liofilizar e ter uma cadeia mais rica, né? Então, nós trabalhamos nessa transformação. Essa transformação é muito fácil de falar, mas para fazer, todas essas flechinhas pretas são necessárias, é um processo que demanda um certo nível de controle, né? Ou muito nível. Alguns são processos críticos. Se você torra ruim, torra errado,
você estraga, o chocolate fica ruim, não tem nem valor, né? Então, aí o que a gente faz? A gente faz uma transformação tecnológica que pega uma máquina tradicional, analógica, que tem que ser controlada, monitorada, tem que saber o que está fazendo, e transforma ela numa máquina inteligente, né? Controlando parâmetros de saída, monitorando a máquina, e de entrada, que é controlando a máquina através de microprocessador e sensores, tá? Então, aí esse aqui é a Melanger, é a máquina que faz a pasta, né, que gera o chocolate da amêndoa. Esse aqui é o forno, que faz a torra. Esse aqui é uma máquina que quebra a amêndoa torrada e separa o nibs da casca. Tem uma pequena película na amêndoa que não pode ir para o chocolate. Para todas essas máquinas, tem muitos parâmetros que são críticos do funcionamento dela. Então, a gente criou todo esse arcabouço de soluções digitais e tornamos a máquina, então, uma máquina inteligente. Aí, só um pouco do esquema do software que a gente usa, um controlador, um nível de controladores, como se fosse o firmware dessas máquinas. Aí, uma camada de segurança, que é a identificação de quem está operando, quem está usando, interface homem-máquina. Aí sobe para um software que controla tudo. Cada laboratório desse, cada biofábrica dessa, vai ter como se fosse um sistema operacional próprio, que conhece todas as etapas do que está sendo feito e controla, e registra, né? Aí, as telas, né? Por exemplo, hoje, a pessoa tem que fazer a interface dela com o forno, né? Com a máquina, diretamente. No nosso sistema, a pessoa vai fazer a interface com uma tela, a interface digital, igual a gente opera uma copiadora scanner, né? Vai lá, escolhe o número de cópias, quer colorido, tal, e aí aperta, faz, e aí vai fazendo. Claro que no caso de uma produção, você tem que ir lá colocar o material, né? Você tem que tirar, tem um pouco mais de interação com a máquina, mas nenhuma interação crítica. Todo o processamento, a qualidade do processamento, a saúde da máquina, tudo isso é automático, é transferido como responsabilidade para o sistema inteligente. A pessoa fica só com uma interface amigável de controle para aquele processo todo ocorrer. E também fizemos uma interface de blockchain para que em qualquer local, em qualquer tempo, você possa escanear algum código de barras que vem associado àquele produto e conhecer toda a história dele, desde a origem, lá na floresta, até o modal que levou ele até você, até a loja que te vendeu. E aí, isso aí são telas desse sistema que já foram desenvolvidas, né? Bom, a gente esquadrinhou a cadeia de valor e para cada desses ícones com um chip, com uma engrenagem, a gente entendeu que tem uma tecnologia que pode fazer uma grande diferença para dar acesso a pessoas não ultra especializadas a produzirem chocolate de qualidade, tá? A gente escolhe sempre equipamentos que já são digitais, que já têm a qualidade de informarem dados, né? E também de controle e tudo mais, rapidamente, né? Algumas das coisas que a gente está colocando nesse enxoval de produção de chocolate. E aí, agora, falando para engenheiros de materiais, eu falo bastante para o pessoal da área de informática, né? Mas eu pus esse slide só para mostrar como que a coisa realmente tem muitas dimensões, né? Esse é um vidro líquido de uma multinacional que tem no Brasil representação, que você passa e pode ser até em tecido, e a substância fica insujável, né? Nada adere mais. Se você usar ela num macacão, num avental, ele não vai sujar enquanto você trabalha, né? Se você colocar numa área que passa comida, alimento, que sujaria aquela máquina, vai passar a ser limpa. Então, a gente está estudando agora onde a gente pode colocar isso na cadeia produtiva para, por exemplo, diminuir contaminação, né? Você tem sempre tudo mais limpo, diminuir o uso de água para lavar todo o equipamento, se ele não se suja tanto, né? São tecnologias disruptivas que nunca foram pensadas, né, para uma cadeia produtiva ou para um processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas que, de repente, é um pequeno viabilizador, né? É um desses pilares das coisas que a gente faz. E a outra, que eu vou trazer só o nome dela, mas vou falar, é a parte de saneamento, né? É um super desafio a questão de saneamento. A Amazônia, apesar de ter tanta água, é ruim a qualidade da água. As pessoas não têm uma água boa de consumo. E também de efluente, né? Eles jogam, não tem sistema de tratamento de esgoto sistematizado, assim. Então, acaba indo para o rio, acaba indo para o igarapé,
e as pessoas acabam tendo uma contaminação. Então, se a gente vai levar uma inovação, uma cadeia produtiva, jamais isso vai poder ocorrer, né, numa condição de saneamento básico precário, né? Se isso chega a notícia que no lugar onde está feito isso, as pessoas estão morrendo de verminose, ninguém vai querer nem olhar para o produto, né? E como é tudo rastreado, é tudo em tempo real, nada disso fica escondido, e nem é a intenção. Então, a gente pediu para uma empresa de alta tecnologia aqui de São José de nos propor, né, um bom sistema moderno de tratamento de água e de efluente e de resíduos, né? E eles têm soluções fabulosas, assim, eles têm uma pastilha que eles desenvolveram, altamente oxidante, que você pega todo o efluente do banheiro, né, as fezes e tal, passa numa hélice, num moinho, que torna ela uma massa homogênea, e aí depois que enche essa caixa, você solta uma pílula daquela, uma pastilha, ela faz um choque oxidativo instantâneo, e pronto, a partir dali aquilo lá está tudo material inerte, você pode tirar dali com a mão, se quiser, já adubar e tal. Então são soluções mágicas quase, né? Só que não é mágica, é engenharia química, trabalhando para uma disruptura, né? Uma disrupção nesse problema clássico de saneamento. Claro que tem outras soluções, né? Mas para o nosso caso, que somos móveis, né? Vai de um lugar para o outro, não dá para fazer uma fossa de bananeira, mesmo um biodigestor é complicado de ligar e desligar. E aí esse sistema super instantâneo, super prático, mas que pode ser usado também na vida real deles. E eles também têm outras soluções muito bacanas para criar água no padrão da Anvisa para a cadeia alimentar, que a água para a cadeia alimentar não é qualquer água, não pode ter nem cloro. E então também estão trazendo essa dimensão da engenharia química na produção dessas soluções. Bom, criamos o conceito de uma biofábrica 4.0 para produzir chocolate. A ideia é que entra matéria-prima de um lado, entra cacau, e sai chocolate fino do outro, com todas as etapas sendo feitas com ajuda tecnológica, como eu falei, né? Então, os principais pontos tecnológicos são rastreamento digital, com blockchain, transformação de equipamentos de cadeia produtiva para 4.0, máquinas inteligentes, racionalização de processos, software de controle com interface amigável, desenvolvimento de produtos tradicionais e inovadores de alto valor agregado, e materiais para capacitação, ajudado por tecnologias, né? Interativo, multimídia, com tablets, com realidade virtual e tal. Bom, esse projeto do Cacau está bastante avançado, a gente já está com comunidades escolhidas, a gente está construindo já as máquinas, adaptando as máquinas, construindo aquela tenda, e nós vamos levar para 4 locais na Amazônia, que vai ser o lançamento da ideia do projeto Amazônia 4.0, através dos laboratórios criativos. Então, vai para uma região de Belterra, que tem lá uma associação de mulheres produtoras rurais, que trabalham já com o cupuaçu, fazendo uma bebida tipo chocolate, né, tipo populate. Uma outra comunidade de ribeirinhos, no Rio Acará, próximo de Barcarena, que também produzem cacau e fermentam cacau para essa indústria nascente do chocolate bean to bar, né, esse chocolate fino que está surgindo aí. Mas fazem isso, né, como matéria-prima. Eles podem fazer muito mais, podem fazer o próprio chocolate. A outra é uma comunidade quilombola, no Quilombo Mojumiri, próximo também de Belém, que eles produzem bastante cacau, e só fazem isso, vende a fruta, né? A nossa ideia é começar a demonstrar tudo isso em comunidades que poderiam fazer o melhor dos usos, né? Comunidades que normalmente estão alijadas do processo econômico tradicional. E também, né, dentro dessa linha, moradores de reserva extrativista, no caso, vamos levar para a comunidade da Resex Tapajós Arapiuns, que também, lembra aqueles 47%? Boa parte disso são reservas extrativistas, que podem passar a ter uma economia muito mais expressiva e demandar muito mais a sua própria existência, que hoje está ameaçada, né, por tantos desmandos legais e ilegais. Só um ponto importante aqui, a gente acredita que o extrativismo, sim, ele pode produzir muita coisa para alimentar essas bioindústrias, mas para o tamanho possível da economia da Amazônia, a gente acha que tem que haver uma produção mais intensa. E não é o propósito, e nem pode ser admissível, que essa produção mais intensa signifique mais desmatamento para produzir as coisas que vão gerar esse valor agregado, mesmo que sejam coisas da Amazônia. Então, a gente aposta muito, e temos alguns estudos já conduzidos por especialistas da área, entendendo como é que pode ser essa dinâmica de produção de bastante mais matéria-prima para alimentar essas bioindústrias.
Aí a resposta são os sistemas agroflorestais, que são feitos em áreas previamente degradadas, e pelo menos 20% da Amazônia já foi desmatado, que você planta uma floresta, né? E aí você escolhe as espécies para que seja uma floresta produtiva, né? Espécies que tenham interesse econômico, mas fazendo, de fato, a arquitetura florestal. E um sistema agroflorestal pode chegar a resultar em até 60% dos serviços ecossistêmicos de uma floresta original. Claro, não vai ter a mesma composição florística, faunística, mas ela vai ter árvores com raízes profundas, vai ter alimento para a fauna, manter polinizadores, etc. Enfim, um cálculo aí que eu li em um artigo atribuía aproximadamente 60% uma floresta madura. Quando você olha alguns exemplos desses na região de Tomé Açu, e tem um pasto na frente, uma floresta atrás, você é induzido a achar que aquele é um pasto e atrás é a própria mata, né? Mas não, é o pasto e atrás é um sistema agroflorestal com 20 anos. Mas o contraste dele com o pasto é como se fosse a própria floresta. Então, e há uma tendência na Amazônia dos próprios ribeirinhos, né, os habitantes locais, fazerem sistemas agroflorestais, porque é o que rende mais, né? Economicamente, aquela lei da economia que eu falei. Hoje, um SAF bem feito, bem planejado, ele tem uma lucratividade anual muito maior do que qualquer outra coisa que você pudesse pôr ali. E também as coisas que só crescem na floresta, como o próprio açaí, existe possibilidade de você fazer um manejo, né, um enriquecimento da floresta, plantando mais espécies, fazendo tudo isso dentro de critérios bem elaborados de equilíbrio, né? Você tem como ainda fazer a própria floresta nativa ser mais produtiva do que ela na sua distribuição normal. Os próprios índios pré-colombianos faziam isso, né? O açaí era plantado ativamente próximo de onde eles moravam para aumentar a produção ali, e era sempre no contexto de floresta. Bom, o terceiro eixo do nosso trabalho é disseminação e compartilhamento, e nesse sentido a gente tem publicado em revistas científicas, né? Esse paper de 2016 é o paper que lança a ideia desse novo paradigma, né, que daí virou a Amazônia, a Terceira Via, a Iniciativa Terceira Via Amazônica, de 2016. Aqui, em 2018, a gente publicou um capítulo de livro que mostra como que as tecnologias podem fazer essa diferença. Esse está aberto, tá? Dá para fazer o download, se vocês desejarem. Também temos tido uma penetração em mídias tradicionais, mídias, né, de grande público, como esse artigo do New York Times, em outubro passado, que falava do Amazônia 4.0, né, como reinventar a floresta. E outras, né, bastante coisa nas mídias sociais, nas mídias tradicionais, Época Negócios, Valor Econômico, né, vários sistemas de comunicação têm olhado, né, para esse projeto. Não é para esse projeto, tem olhado para essa visão de desenvolvimento da Amazônia a partir de agregação de valor com tecnologias. E, por fim, temos o nosso quarto eixo, que é a criação do ecossistema de inovação, sustentabilidade e negócio, onde vários atores, né, várias dimensões desse futuro são trazidas, né, para interagir e fazer acontecer. Né? No caso, o ecossistema de inovação, são os próprios laboratórios, né, os desafios de ciência e tecnologia, academia e pesquisa. Nesse desafio de ciência e tecnologia, eu posso contar um exemplo. No estudo para o laboratório de Castanha, a gente está em contato com um centro de pesquisa que está desenvolvendo um biosensor para a contaminação da aflatoxina, que é um problema seríssimo na cadeia da castanha. Então, é um desafio de ciência e tecnologia para viabilizar uma supereconomia rica, né, ligada à castanha. Aí, ecossistema de negócios, né, bioindústrias, startups, e o ecossistema de sustentabilidade, com engajamento e capacitação de ecoempreendedores e a bioeconomia da floresta em pé. Bom, tem vários assuntos aí, mas a minha hora já passou, minha 1 hora. Então, estamos bem desenvolvidos no Cacau Cupuaçu, estamos terminando o relatório do que a gente chama de design, né, que é esse estudo prévio, esse mapeamento, que permite aí fazer o remapeamento dessa cadeia, para a qual trabalhou o Silvio, a Raquel e uma super equipe organizada por eles aí para nos dar essa realidade da cadeia produtiva. Estamos trabalhando também num outro para a produção de azeites gourmet,
a partir de Buriti, Tucumã, Patauá e a própria castanha, e um que é super disruptivo, que é a ideia de um laboratório criativo de genômica, ou seja, pegar o conhecimento genômico, porque até agora eu falei de coisas que a gente pode pegar, comer, né, nutrição, mas existe um conhecimento inerente à tecnologia da natureza que está codificada nos genes, que se a gente consegue transformar isso em cadeia de valor para as comunidades amazônicas, aí é uma dimensão inimaginável de valor. Vou dar só um exemplo de um grupo de São Carlos, que pesquisou recentemente, eu não estou com o slide aí, mas eles descobriram, fazendo um estudo de metagenômica no lago. Metagenômica é quando você pega uma amostra biológica qualquer, uma água ou um bicho, e olha todos os genes, sem querer identificar de que organismo ele veio. Você olha gene por gene mesmo. E eles estavam procurando um gene de um ser qualquer que decompusesse celulose, né? Isso é o que todo fungo faz, né? Ele pega uma árvore morta, uma folha, e a celulose, a estrutura vegetal ali, ele transforma em açúcar, que é o alimento dele, né? E vai degradando aquilo em açúcar. E o que é a produção de etanol? É pegar o açúcar da garapa e transformar em álcool. E o que sobra? Estrutura celulósica, né? O bagaço. Aí esses pesquisadores foram lá, acharam um gene que codificava uma enzima que, colocada no bagaço da cana, gera o mesmo açúcar que o processo tradicional de produção de etanol usa como entrada, né? E isso é muito específico, é muito que nem chave e fechadura. Existem muitas variações das cadeias moleculares que formam os açúcares. E se você não tem exatamente a mesma, o processo industrial que existe não vai para frente, né? É tudo chave e fechadura mesmo. Então, eles conseguiram achar, né, nesses segredos da natureza, uma enzima que transformava o bagaço em açúcar, que já automaticamente vira etanol. Pode aumentar em até 50% a produção de etanol para a mesma quantidade de cana. Isso, por si, já é uma revolução econômica, não é nem para a Amazônia, né? É para o Brasil como um grande produtor de etanol. Mas, vejam quanto interesse, né, em conhecer essa riqueza de variações, de variedades de genes, existe para a Amazônia. Então, a gente trabalha nesse laboratório para criar uma plataforma onde as próprias comunidades possam fazer o sequenciamento, porque hoje o sequenciamento é super barato e no futuro vai ser mais barato ainda. E não, em vez de eles serem as pessoas que levam a amostra para um pesquisador, para uma empresa, né, para um centro de pesquisa, que ele vai lá na floresta e traz, né, ele já coloca a própria informação do genoma disponível. E isso dentro de uma plataforma que pode ser monetizada. E aí, quem está procurando também um gene para fazer uma grande descoberta para a humanidade, vamos dizer assim, não precisa fazer uma expedição no meio da Amazônia. Ele entra nesse banco de dados, escolhe lá os genes que foram achados, e aí tem toda uma complexidade para fazer isso acontecer de forma justa, e paga, né, para quem fez aquele trabalho. Então, é uma outra dimensão econômica que a gente está estudando, com muito cuidado, né, que tem muitas questões aí que podem ser derivadas desse tipo de coisa, a gente está estudando isso bastante profundamente. Nossos financiadores são essas instituições, Good Energy, Instituto Clima e Sociedade, WWF, a Fundação Moore, o Instituto Humanize, o Instituto Arapiaú e a Embaixada da Austrália no Brasil. E temos como doadores também essas instituições, essa última de baixo, Aldo Solar, Ginkgo e Grovati, nos deram toda a planta fotovoltaica, né, um super sistema de painéis, baterias e inversores. E temos também parceiros, que são instituições que trabalham junto com a gente, não necessariamente como um contrato, mas como uma proposta de atingir mesmos objetivos, trocando conhecimentos e colaboração. Então, agora eu fico aberto a questões e dúvidas, e fazemos um debate. Ninguém me interrompeu, eu não parei de falar nem um segundo, né? Mas podemos conversar agora. Ismael, muito obrigado pela apresentação. Sinta-se aplaudido. A gente não tem o espaço do aplauso, né? Estando à distância, assim, né? Então, sinta-se aplaudido. Eu vou abrir, então, a palavra, as inscrições. Eu peço que vocês, se tiver mais de uma pessoa interessada em falar, que se inscrevam pelo chat. Eu vou
né, fazendo as perguntas, eu vou chamando as pessoas para fazerem as perguntas. Às vezes as pessoas ficam tímidas no começo, então vou começar, né? Eu queria te perguntar, eu acho assim, que essa questão da tecnologia, né, essa mobilização que vocês estão fazendo, vocês estão, no fundo, formando uma rede de pessoas que têm expertise e que têm capacidade, e tentando colocar elas para pensar essa questão de como a tecnologia pode impulsionar o desenvolvimento de cadeias produtivas da Amazônia, né, juntas, né? Vocês estão criando um movimento, na minha visão, né? Eu acho que é isso mesmo que precisa ser feito, né? Para a gente sair do lugar, a gente meio que precisa criar esse movimento, né? Então, assim, é fabulosa a iniciativa de vocês, e a forma como ela foi construída foi muito interessante, e como ela vem se ganhando corpo também, né? A proposta, a forma como vocês alavancaram ela, demonstrar, né? Tem coisas muito interessantes, muito legais, deixa muito esperançoso, né? Eu queria te perguntar, ao mesmo tempo, parece que é uma coisa gigantesca, né? Porque, assim, as possibilidades disso são infinitas, e que, ao que parece, eu queria entender melhor como que vocês veem essa iniciativa, a relação dela, e a permeabilidade para isso influenciar políticas públicas. Porque parece ser uma coisa tão estratégica para o país, que pode direcionar políticas de ciência e tecnologia, que pode direcionar ciências, políticas de educação, que pode gerar convergência para uma série de políticas públicas nos diversos níveis de governo, e também iniciativas da sociedade civil, para que isso, de fato, né, dê corpo ao movimento, né? Como que vocês estão vendo isso? Como que tem sido a aproximação? Eu sei que esse governo talvez seja um pouco difícil, né? Mas atores políticos, como que tem sido essas conversas, lideranças empresariais? Eu queria entender um pouco, né? Como que vocês estão chegando também próximo de quem tem poder para fazer isso tudo acontecer? Tá. Bom, tem vários casos específicos que eu posso citar nessa direção. O primeiro vamos dizer assim, bom, é público, né? Eu digo, mas assim, não com orgulho agora, porque o que virou esse governo, mas esse nosso projeto vai já tem, né, 2016, 2017, a gente já estava com ele bem estruturado. Em 2018, eu fui procurado por um amigo do colégio, por coincidência, que é militar e que estava fazendo a estrutura, ajudando a fazer o plano de governo para esse governo atual. Me chamou, eu não tinha simpatias iniciais, mas eu falei, bom, a gente como cientista, a gente trabalha para qualquer instância que vai depois administrar e fazer. E aí eu montei esse programa, associado aos militares que estavam dando suporte inicialmente a ele, e eles acharam fabuloso. Eles entenderam que aquilo era a verdadeira estratégia para a Amazônia. Olha só, os mesmos militares que lá nos anos 70 iniciaram esse processo de ocupação muito errada da Amazônia, conseguiram entender que a nossa estratégia para o futuro da Amazônia é fazer essa valorização, é usar todos esses produtos para enriquecer a Amazônia e o Brasil e tal. E aí isso foi que eu acabei sendo chamado para fazer o governo de transição, para liderar a área de meio ambiente no governo de transição desse atual governo. E aí a gente fez um super plano de Amazônia 4.0 para ser as políticas de Estado, também os militares estavam dando maior apoio, até que esse governo mostrou a cara dele, né? E a gente, obviamente, não participou de nada e saímos e estamos chocados até hoje de ver quanta diferença daquele plano que a gente fez. Mas por pouco, vamos dizer assim, se não fosse um governo delinquente, poderia já ser uma política de Estado, né? Mas, não obstante, a gente passou a dar apoio a um grupo que chama GCF, Governors Climate and Forest Task Force. É um grupo que foi iniciado quando nos Estados Unidos ocorreu também uma delinquência no governo federal, e os governadores assumiram a pauta das mudanças climáticas, né? E esse movimento chegou no Brasil, os 9 governadores da Amazônia fazem parte, e nós já demos bastante suporte a eles para fazer planos estaduais orientados para essas políticas de Amazônia 4.0.
Eu participei de várias reuniões com os secretários de meio ambiente dos 9 estados da Amazônia, e temos uma forte cooperação. Então, já ocorre, de alguma forma, uma influência nossa nesse nível. E ontem, por coincidência, eu fui chamado para uma palestra para explicar sobre o projeto Amazônia 4.0, que está sendo incorporado na refundação, mais ou menos, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Eles incluíram Amazônia 4.0, com nome e tudo. E todos os paradigmas que nós colocamos já na sua formulação de política ambiental para a Amazônia, inclusive com a proposta de construir um braço do governo específico para coordenar e orientar isso, orientar pesquisas nessa direção, que é justo o que a gente defende, de fato, né? Eles inspiraram bem no que a gente tem publicado. E isso é legal, porque entra já na primeira engrenagem da organização social política brasileira, né? É programa do partido, esse partido depois ou vence a eleição, ou coliga, enfim, vai levando a sua bandeira até que em um momento ele chega no poder. E nós temos como proposta agora, para os próximos tempos, oferecer esse conteúdo, o suporte necessário para isso ser incorporado para todos os partidos que tenham um plano de país, né? Não um plano de destruir o país, um plano de construir o país. Os partidos que tenham essa identificação com a democracia, com um projeto de país, de nação, nós vamos oferecer, assim como o PSB se adiantou, né, e já incorporou espontaneamente, né, nós vamos levar o programa e falar, vocês gostariam de ter isso também como sua bandeira e ter o nosso apoio, né, nosso apoio como cientistas, como os lançadores dessa ideia, e esperamos que isso se torne quase que uma condição para você ser competitivo, né, se um partido tiver com uma coisa muito diferente para a Amazônia do que uma Amazônia 4.0, ele vai pensar 2 vezes antes de chegar lá na urna, né? Então, são esses níveis, né? Depois a gente tem até sido procurado por prefeituras da Amazônia, que já viram isso, para fazer, eles querem fazer lá, né? Alguns prefeitos mais inovadores, que pensam mais à frente, falam, eu quero fazer a economia do meu município não ser dependente do que hoje, né, caracteriza. E a gente está dando também apoio e desenhando como que a gente já pode fazer também no nível municipal, isso daí. Então, esse é o braço 3, né, que eu falei, que é a difusão e trazer outros parceiros. A gente tem sido procurado também por instituições como a SUFRAMA, que está pensando em como reinventar a Zona Franca, né, temos feito algumas reuniões, enfim, estamos sempre buscando, né, essas parcerias, e sendo procurados também, né? Isso é importante que as pessoas já estão... essa ideia de Amazônia 4.0 está... Assim, ela foi bem incorporada. O próprio ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, faz um arrazoado lá, legal e propositivo, um estudo que ele faz, e ele cita nominalmente o modelo do Amazônia 4.0 como sendo a perspectiva de futuro para a Amazônia. Então, essa penetração institucional já bastante realizada, ela tem essa função de trazer esses atores outros para sentar junto. Quem a gente ainda não conseguiu atingir ou fazer essas costuras é o setor produtivo tradicional, mas a gente está bem disposto a ver como que é a indústria instalada atualmente, né? Como que os sistemas da economia tradicional podem conversar com essas novas possibilidades. O que tem que ser trabalhado nesse sentido é que, geralmente, a agregação de valor é feita por esses setores, né? Então, é uma equação que a gente tem que ainda descobrir mais equações, né? Tem mais incógnitas do que equação, para a gente chegar a entender como que a gente faz com que a indústria instalada, né, crie uma ponte muito boa com as perspectivas de futuro. Mas é um processo plenamente em andamento e é fundamental para a gente chegar na grande economia. É uma construção que vai fazendo com o carro andando, né? Vai mostrando, aí as articulações vão surgindo, né? Uma curiosidade, eu vejo muitas movimentações do setor financeiro, né? Em torno da questão da bioeconomia. Recentemente a gente teve um evento grande do Itaú sobre a Amazônia, né? Porque, enfim, tem um contexto internacional de surgimento dessa questão da sustentabilidade no setor financeiro muito forte, né? Com várias transformações aí internacionais.
E eu queria perguntar como tem sido essa aproximação com o setor financeiro, com os bancos, né? Eu não sei se o Carlos, eu sei que o Carlos está em conselhos de várias empresas, né, em comitês de sustentabilidade de várias empresas, não sei se ele está no do Itaú, mas como que é essa aproximação com os bancos? Tá, ele está nessa, eu acho que não é só do Itaú, é de um pool de 3 bancos, acho que é Itaú, Santander e Bradesco, que formaram uma junção para olhar para essa questão amazônica, e ele é do conselho. Olha, nós temos tido várias reuniões com o pessoal dos bancos, eles estão tentando entender melhor esse projeto, esse contexto, e para ver como que eles podem se inserir, né? Nessas reuniões, a gente tem conversado tanto a inserção deles como patrocinadores do nosso movimento, né? Desse movimento, né? Que a gente precisa de recursos para criar todas essas ideias e demonstrar e tudo, mas eles estão olhando também como que eles podem participar depois do processo econômico, porque qualquer desenvolvimento econômico passa por fluxos de capitais, né, onde eles são as pessoas que operam isso, né, então empréstimos, né, investimentos de investidores que vão poder fazer nesses novos negócios, eles estão bastante atentos a essas possibilidades e estamos tendo reunião bem frequentes com eles. Ainda não tem nenhuma deliberação de caminho, mas esse é o processo mesmo de aproximação. E a gente acha que essa função nossa de fazer esse tipo de hub, assim, de interesses e potencialidades, vai se tornar mais efetivo quando a gente levar o primeiro a campo, naquelas comunidades que eu falei, que deve acontecer a partir de fevereiro do ano que vem, em função da Covid, né? A gente pôs um hold aí em qualquer coisa que envolva comunidades, porque não dá para botar gente junto com gente, né? Por enquanto. Mas a ideia é que quando isso ocorrer, vai ter bastante repercussão midiática no Brasil e no mundo, e aí a gente está se preparando para poder receber daí toda a demanda que vai surgir de o que a gente pode fazer e tal, né, e começar a juntar aí os atores e os esforços. Muito legal, obrigado, Ismael, pela resposta. Temos uma mão levantada do Arthur Passotti. Diga, Arthur. Boa tarde. Ismael, primeiro, muito obrigado pela palestra. Foi uma palestra de um tema que fazia um tempo que eu não ouvia falar, e é um tema que eu sempre achei muito interessante. E uma coisa que eu queria saber é que todas essas mudanças, elas exigem uma infraestrutura local boa, ou pelo menos suficiente, e ela também vai exigir um aporte de capital, um aporte social, muitas pessoas novas entrando, isso também ameaça os poderes locais, que provavelmente não querem tanta concorrência, por mais que isso não seja necessariamente ruim a longo prazo, a curto é uma coisa que o pessoal teme muitas vezes. Com toda essa inércia para esse desenvolvimento, você acha que realisticamente é possível fazer toda essa mudança antes do turning point que você falou bem no começo da palestra? Olha, eu acho que é possível, na medida em que a gente consiga fazer aquilo que o Silvio perguntou agora há pouco, que é trazer esses outros atores, né? Porque a coisa de ser uma coisa tecnológica é que ela facilita muito a apropriação dessas possibilidades pelas comunidades, né? Essa parte de negócios, investimentos, etc., que você falou, realmente é fundamental. Tanto que esse primeiro piloto que nós estamos fazendo nessas 4 comunidades, com Cacau, com Cupuaçu, a gente está em parceria com uma instituição que chama Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus, que é especializado em organizar e estruturar comunidades de produtores para terem negócios viáveis, negócios financiáveis, negócios sustentáveis economicamente, e esse é o expertise deles. Eles estão junto com a gente para fazer com que esse conhecimento e know-how que vai ser gerado com os laboratórios se convertam em negócios de verdade, né? A gente está trabalhando, inclusive, financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nessa parte de fazer acontecer os ecossistemas de inovação. Ainda vai ser piloto, né? A gente vai testar, vai ver como que as pessoas respondem, né, a esse novo estímulo, mas pelas nossas previsões e pela facilitação tecnológica, essa aqui é uma grande diferença. Quando a gente pensa no modo analógico de fazer negócio, de fazer desenvolvimento, todas essas preocupações que você colocou, eu acho que elas são, assim, super críticas, né, no sentido de que a gente não tem como esperar um desenvolvimento larga escala, um desenvolvimento rápido.
Mas quando a gente pensa no modelo de startup, no modelo de que a tecnologia realmente facilita, né, viabiliza, a gente está estudando agora o que pode ser o próximo passo depois de laboratório criativo. Esse laboratório criativo é capacitação e demonstração, mas o que vai precisar mesmo é ter fábricas 4.0, né? Fábricas modulares, fábricas que você pode ter uma startup, por exemplo, que cria essas fábricas, né? E aí o banco financia uma fábrica dessa para uma comunidade. Essa fábrica é totalmente vamos dizer assim, não autossuficiente, sim, ela tem a sua própria geração de energia, ela tem seu próprio tratamento de efluente, ela tem seus próprios padrões de qualidade, então você pode rapidamente tornar uma comunidade beneficiária de tudo isso, né, a partir do recurso natural que ela todos os dias está lá processando, tirando e vendendo a um valor que não move a economia. Então, a disrupção que está envolvida nesse conceito é a resposta para que a gente consiga realmente fazer essa transformação rapidamente. Vamos lembrar quanto tempo levou para o Uber acabar com o táxi, né? Acabar assim, no bom sentido, né? Assim, não ficar aquela dependência infinita do táxi e permitir quanta gente mais andar de carro, né? Ter um transporte privado, assim, de qualidade, como opção. Foi muito rápido, né? Vencido a resistência do lobby, hoje você tem Uber em todas as cidades, rapidamente, tudo. Essa coisa é porque existe uma disrupção tecnológica absurda, né? Um software que controla onde está cada carro, onde tem gente precisando de carro e tal. Então, o que nós levamos, né, a dimensão tecnológica, ela tem também essa função de realmente acelerar. Por isso que a gente não trabalha naquele conceito que é típico das ONGs que trabalham na Amazônia, sem embargo, fazem um ótimo serviço, um trabalho de raiz, de base, mas se você olhar, essas ONGs estão trabalhando aí nos últimos 20, 30 anos, tendo casos interessantes, mas que não conseguiram mudar qualitativamente a economia da Amazônia, né? As ameaças são as mesmas. Então, e foi justamente olhando nisso que nós nos inspiramos no começo para tentar pensar alguma coisa diferente, né? Por que tanta boa vontade, tanto investimento feito em comunidades-alvo não geraram esse processo de escala? Porque foi do modo analógico, foi do que a gente chama de incremental, né? Você melhora um pouco as coisas do jeito que elas estão, para um nível um pouquinho melhor, mas não existe esse potencial de alta agregação de valor, de alta economia, e quando você tem altos valores, você tem também potencial de ter altos investimentos, né? De ter amparo e interesse do Estado, por exemplo, em pegar parte do plano safra, que vai para a economia tradicional, e colocar no plano açaí, de alto valor agregado, sabe? Assim, ou a própria verba que vai para a indústria, né? Para subsidiar a indústria, por que não vai subsidiar essas pequenas bioindústrias, né? O Fundo Amazônia, antes de ser aniquilado, né? Como foi? Ele estava já com uma super ideia ligada a nós, inclusive. Nós estávamos dando uma assessoria para o Fundo Amazônia para fazer um grande estudo de várias cadeias para que o próprio BNDES pudesse passar a fazer os investimentos em produção, em máquinas, para essa bioeconomia, né? Foi no limiar desse projeto ser aprovado que o atual ministro acabou com o fundo. Então, eu entendo essa sua preocupação, ela é super plausível, mas se tem alguma chance da gente fazer isso, dessa mudança, é através desse arsenal de novidades das tecnologias disruptivas. Jennifer? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Parabéns pela palestra. Eu tenho uma pergunta e ela é voltada... Eu sou do Mato Grosso e eu sou de uma cidade do interior do Mato Grosso que é basicamente coberta pela área da Amazônia. E na minha cidade é muito forte o comércio de extração de madeira. E extração de madeira ilegal. E é um comércio, assim, muito grande, que movimenta a economia da cidade, do município. E eu queria saber qual o plano, qual a estratégia que vocês pretendem usar para como essas pessoas que são donas, assim, que comandam esse comércio de madeira, toda essa extração de madeira ilegal que tem por toda a Amazônia, não só aqui, né, mas em outros estados também. Essas pessoas que detêm aí da grande maior parte do dinheiro que vem da Amazônia, vamos dizer assim. Esse é um problema bem profundo que você trouxe, Jennifer. A gente não tem uma solução assim mágica para isso. Você vê, né?
Isso daí vai desde uma exploração legal, né? Eu não estou acusando ninguém, mas a gente tem visto pelo noticiário que vai até a coisa ilegal e até a criminalidade e até os níveis mais altos da administração pública. Então, é um problema muito sério. Eu acho que isso aí vai ter que ser uma tarefa para todos, né? Para todos os níveis. Para a sociedade exigir que a exploração de madeira ocorra, pelo menos dentro dos níveis legais, aceitáveis, né? Mas o nosso plano, assim, no médio e longo prazo, é fazer com que a valorização dos produtos da floresta seja ainda maior do que essa dos produtos da madeira. A madeira, mesmo tendo um alto valor, ainda é um valor de extrativismo, né? Não sei se vocês viram, recentemente saiu umas notícias a partir daquele delegado da Polícia Federal que pegou essa super carga de produtos legais que levaram a Polícia Federal a bater na casa do ministro anteontem. Ele falou que essa madeira brasileira, o IP brasileiro, né, da Amazônia, é vendido nos Estados Unidos a preço de compensado, né, de material mais barato lá. Então, existe uma distorção enorme, né? Por mais que gere um grande volume de recursos localmente, ainda é um valor de extração, de extrativismo. Quando a gente pensa em valor agregado, em produto de valor agregado, é outro nível de valorização. Eu não sei como fazer exatamente com essas pessoas que hoje estão se beneficiando bastante da extração de madeira. Mas, por exemplo, a gente tem sido procurado por algumas prefeituras da Amazônia, vamos dizer assim, municípios da Amazônia, querendo mudar essa realidade, querendo fazer com que a economia se diversifique e que tenha coisas que justifiquem a própria floresta. Então, eu acho que cada caso vai ser um caso, naturalmente, mas é aquilo que eu falei da briga econômica, né? Se a gente pegar um proprietário, né, uma área, uma Resex, qualquer coisa, que não está desmatando, e começar a tirar dali mais recurso, né, mais valor do que a exploração de madeira, isso vai fazer todo mundo parar para pensar, né? E a partir daí, no mínimo, vai ter mais moral a coibir a coisa ilegal, né? Porque a floresta passa a ter um outro significado, até para a própria municipalidade, né? Até para os próprios habitantes. Depois, quando você mantém uma floresta, além de você tirar o valor que você tem da agrofloresta ali, você ainda tem como associar aquela floresta mantida com serviços ambientais, que foi regulamentado agora, uma lei que organiza o pagamento, né, para esses proprietários rurais que mantêm, né, aquele ecossistema fazendo o seu serviço ecossistêmico. E se você conecta isso com capitais internacionais, você passa a ter aí um outro argumento econômico, que é a floresta preservada, gerando um ganho limpinho para o proprietário. Então, é isso, é começar a mudar a lógica econômica da floresta, né? Hoje você coloca para nós uma fotografia, né, desse momento, né? Esse momento está muito crítico em relação a essa extração de madeira. Mas a gente acredita que com esse esforço coletivo, com isso virando políticas públicas, a partir de um eventual próximo governo melhor que a gente tenha, a gente começa a mudar, né? Mas isso é que nem um navio no oceano, assim, né? Você muda o curso do navio, na hora, no meio do mar, você nem vê que ele mudou de lugar, né? Que ele está num outro ângulo. Mas depois de uns dias, né, umas semanas viajando, ele vai parar num porto totalmente diferente. Então, assim, dessa realidade crítica, né, aguda, eu acho que a gente tem como mudar, mudando os geradores, né, dessa realidade com essa valorização que não existe hoje. Mas eu espero que... Eu acho que é bem cultural mesmo. Eu acho que o maior desafio do projeto em si vai ser mudar a cultura das pessoas em relação a tudo isso, de preservação, principalmente nesses locais mais extremos dos estados, esses municípios mais pequenos, que a tecnologia chega sempre mais tarde lá, então é complicado, mas a ideia toda do projeto é muito boa. Jennifer, você mesma, como uma pessoa que tem essa experiência, pode colaborar com a gente, nos trazendo essa dimensão cultural que você vivenciou, né? Você pode, quem sabe, nos municiar de estratégias, né? De a gente entender melhor. Então, fica convidada aí a conversar mais e colocar essas suas preocupações, que a gente possa também pensar estrategicamente nessa direção. Legal.
Obrigado, Jennifer. Mais alguma questão, gente? Alô, alô? Ainda tem gente tímida aí? Eu vou aproveitar, então. Já que vocês estão bobeando, eu vou falar. Ismael, eu fiquei prestando atenção na narrativa acerca da terceira via, né? Uhum. E daí você fala da primeira, que é, né, as formas de uso convencionais que estão aí dadas e que foram colocadas, né, em movimento, né, e se desenvolveram muito no período da ditadura militar, né, com a ocupação da fronteira, vamos dizer assim, amazônica, e uma ocupação que gerou o que gerou, né, tem gerado o que está gerando. A segunda via com o crescimento das unidades de conservação, e a terceira via como uma via intermediária, e você fala, né, que depende da segunda via, né, depende da estratégia de conservação de uma forma geral também. Eu fico pensando, eu vejo assim, a verdadeira oposição, né, seria com a primeira via, né, assim, a estabelecida, porque eu acho que o projeto ele chega muito, a terceira via chega muito para fortalecer a segunda via. E uma parte específica da segunda via, né, que não é a da preservação pura, vamos dizer assim, mas a da conservação, né, do uso sustentável dos recursos naturais, que existem políticas públicas importantes, e que eu acho que eu não vejo a oposição entre a segunda e a terceira, eu vejo complementariedade, porque uma questão básica, né, como a gente discutiu bastante na cadeia da castanha, para que você tenha condição de trabalhar essas cadeias por exemplo, regularização fundiária, né? Por exemplo, você estabelecer segurança jurídica básica para essas comunidades que vão se desenvolver, né? Então, essa é uma observação, assim, que eu tenho, que a narrativa da terceira via gera um pouco essa... chamou a atenção, que parece que, na verdade, ela é um apoio para a segunda via, né? Talvez ela seja um apoio para a segunda via. A segunda que você coloca é a nossa segunda mesmo, que é a da produção, porque a primeira é a da conservação, né? Ah, tá, desculpe. Então, a terceira apoia a primeira. A primeira, sim, apoia e não só faz com que qualquer área, mesmo não preservada legalmente, passe a ter um interesse de preservação, né? Porque ela passa a ser uma área lucrativa, né? Financeiramente, como hoje a segunda via para isso, né? Tira a floresta para fazer algo economicamente rentável. E a terceira faz com que uma área não protegida passe a ter interesse econômico. E também a primeira, né? Porque a primeira, que são as RESECs, que, sobretudo, né, os parques de uso indireto, a gente não tem nenhuma pretensão de querer que se faça a produção de qualquer coisa, né? As unidades de uso indireto são o que são, né? E tem que ser, são os parques nacionais, né? As REBIO e tudo mais, mas as RESECs estão aí para isso, né? E as florestas nacionais também. Veja, muito dessas áreas protegidas são florestas nacionais, que podem ser convertidas em segunda via, facilmente, com planos de manejo, que não são totalmente inócuos em relação ao equilíbrio ambiental, né? Se tirar uma árvore matriz, né? Você tem todo um distúrbio ali na sucessão daquela floresta. Então, essas áreas que hoje estão aí, né, para o que deve elas passam a ser áreas que existe uma lógica de conservação da floresta como tal. Nós consideramos, viu, Jennifer, inclusive, que as árvores são o mobiliário dessa fábrica de biodiversidade, né? Como se fossem assim, as máquinas que você vai ter, mesmo que não seja de uma espécie que você está extraindo alguma coisa, ela dá suporte a uma floresta que tem essas produções, né? As quais a gente quer valorizar. Eu sei que é uma volta grande para a gente chegar nesse tipo de realização, né, da sociedade sobre isso, mas a ideia é essa, é realmente atribuir valor econômico, num primeiro momento, a toda essa riqueza da floresta, e num segundo momento, talvez daqui a vários anos, atribuir à própria floresta amazônica, ao bioma, um valor que a gente chama de valor intrínseco, né? Hoje a gente está procurando o valor utilitário, né? Ganha dinheiro, recebe por serviços ambientais,
mas no futuro a gente quer que as pessoas tenham um contato tão próximo com a Amazônia, seja pelo benefício desses produtos que vão chegar a elas, né, como o açaí hoje, o açaí me beneficia diretamente aqui em São Paulo, né, a Amazônia, assim que terminar isso aqui, eu vou ali me beneficiar da Amazônia, tomar um açaí gelado, né. Então, essa proximidade, através dos produtos da Amazônia com muitas pessoas, devem começar a gerar um movimento de que, com o tempo, as pessoas fiquem mais ligadas, né, nessa função da Amazônia. E começa a entender também a função ecológica, né, ecossistêmica, e que daqui a uns anos as pessoas pensem na Amazônia e todas as florestas como um bem intangível, assim, um bem que tem um valor que não precisa ser traduzido, né, como a gente hoje pensa na escola, né, algumas pessoas pensam na igreja também. Você não precisa explicar por que aquilo é importante. É importante, né? Para muitas pessoas é o campo de futebol, né? Você não tem que ficar, o campo de futebol é importante. Não, você vai lá e joga, você é feliz ali e tal. Então, a ideia é que essa valorização, que a gente chama de valorização intrínseca, possa ser atribuível à Amazônia em larga escala. E aí sim a gente vai começar a ter segurança em termos de políticas públicas, porque os governos acabam fazendo o que a sociedade demanda, né? Então, se a sociedade começar a ter essa valorização de fundo da Amazônia, não tem mais essas tentativas espúrias de ficar passando leizinha que anistia o desmatamento ilegal feito até ontem, né? Até anteontem a pessoa seria presa, hoje ela está totalmente legal. Então, esse que é o nosso grande desafio, não é fazer essa bioindústria acontecer, é fazer essa valorização da Amazônia ocorrer profundamente, tanto para as pessoas de fora da Amazônia, quanto para as pessoas da Amazônia. Ótimo. Gente, Raquel? Eu não sei se dá tempo, não sei se rapidamente o Ismael pode... Eu não sei se você respondeu isso na apresentação, Ismael, mas eu queria saber por que vocês optaram pelo cacau, cupuaçu, o açaí e a castanha como as primeiras matérias-primas aí dos LCAs, né? Teve alguma razão para essa escolha? Sim. A razão principal foi, a abundância desses materiais, e são materiais tradicionalmente produzidos, né? Produzidos em larga escala, caracterizam, né? Cadeias produtivas da Amazônia. Quando você vai pensar, você vai logo nas que são mais representativas dessa economia que existe hoje, né? O cacau, né, a Amazônia é o maior produtor de cacau do Brasil. Por que o cacau na Amazônia não gera agregação de valor? Então, já começou daí, né? E a agregação do cacau é uma das mais gritantes, né? De R$10 para R$200, R$300 o quilo. Praticamente a mesma coisa, né? Que vira, 1 quilo de castanha vira 800 gramas de chocolate. O açaí, pela óbvia sucesso mundial do açaí, e a gente é produtor de matéria-prima de açaí. Então, vamos ver como é que açaí vira coisas realmente valiosas, como ele se torna, né? A castanha, o Brasil é tradicional exportador, perdeu até a liderança de exportação de castanha para a Bolívia, porque conseguiu a Bolívia resolver vários processos sanitários, usando inclusive tecnologia. Olha só, num projeto do BID, nos anos 90, eles refizeram o modo de produzir castanha lá, com alta qualidade, e ganharam os mercados mundiais. Então, a gente tem aí um débito. E muitas reservas extrativistas são baseadas em castanha. Então, tem uma tangência muito grande entre o produto, a tradição, a quantidade de pessoas envolvidas, né? Então, são cadeias que a gente escolheu para começar. Mas são infinitas cadeias, né? A gente tem inúmeras que já são também, que existe já mercado com óleos, oleaginosas e tal. Aí existe um dilema nosso, né? Assim, a gente vai estudar todas as cadeias como laboratório criativo, ou a gente vai começar a orientar o ecossistema para que outros entes que são estudiosos de cadeias de valor possam incorporar a visão de elaboração de produtos de alta tecnologia para começar a fazer as soluções brotarem com muito mais frequência do que um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente vai provavelmente estudar mais algumas cadeias, mas a nossa intenção é que, no fundo, as universidades, né, os centros de pesquisa, os centros federais de pesquisa, passem a fazer o que nós fazemos hoje com as cadeias, né? E aí vai ter muito mais, né? Tudo quanto outros produtos da Amazônia. Existe um livro, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, conheçam. Ele é um livro de 400
450 espécies úteis da Amazônia. É publicado pela UNB, está disponível na internet. Tem 3.000 páginas esse livro, descrevendo todos os usos dessas 450 espécies. E não estão incluídas as mais frequentes. Isso seria o volume 2, o 1 eles não fizeram, 1 seria das principais. Esse é só das não principais, que eles fizeram primeiro e acabou a verba da pesquisa. E com bibliografia, páginas e páginas só de referências bibliográficas para cada espécie, ou seja, super estudado, né, com todos os tipos de uso possíveis, né. Só isso aí já é um livro de cabeceira para quem está pensando em desenvolvimento de bioeconomia na Amazônia. E, então, a gente gostaria que outros atores realmente fossem ocupando esse espaço de repensar as cadeias produtivas dessa infinidade de opções. Duas pessoas tinham levantado a mão, não sei se ainda querem falar. Acho que... o Roberto, vamos lá. Olá, Ismael, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu sou Roberto Rezende, eu sou colaborador do Instituto Socioambiental aqui em Altamira. Opa! Estou aqui lutando com essa estruturação de cadeias de produtos da floresta em reservas extrativistas e terras indígenas. E, assim, primeiro gostaria de agradecer, né, e parabenizar pela iniciativa de tentar resolver um problema dessa magnitude, e queria perguntar, assim, dentro da proposta, né, do Amazônia 4.0, qual que é o papel, né, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais? Eu acho tanto para a construção dessa proposta, como para a execução dela no futuro, né? Como que você pensa o engajamento desses povos, sendo que é muito difícil a gente falar de biodiversidade na Amazônia, né, sem pensar nesses povos que estão aí manejando a floresta há tantos séculos. Tá. Bom, então, como comunidades tradicionais, você se refere mais às comunidades indígenas ou também aos caboclos ribeirinhos? Caboclos ribeirinhos, tá. Então, a gente separa um pouco esses públicos, e mesmo dentro do público comunidades indígenas, a gente considera também as matizes, né? Você tem comunidades indígenas que já estão num processo longo de trocas, né, com a sociedade não índia. Você tem as comunidades indígenas que estão integradas, mas não têm uma proximidade, né, de trocas, e você tem as comunidades indígenas realmente muito isoladas, que essa a gente nem considera a existência, né? Eu posso dizer que, em relação a como a gente incorpora nessas formulações, num primeiro momento, a gente traz essas pessoas a conversar, como a gente traz técnicos, como a gente traz pessoas da tecnologia, para pensar junto, né? A gente, através, inclusive, do trabalho da Raquel na área de castanha, a gente trouxe, Raquel e equipe, a gente trouxe vários desses atores que estão lá, trabalhando nos castanhais, para dizerem o que eles acham disso, né? Quais são as dores deles, né? O que eles precisam. Esse é um momento inicial de pensar. Aí os próprios laboratórios, eles chamam laboratórios criativos, esse C, né? Laboratórios Criativos da Amazônia. É porque eles não são um fim, eles são um meio da gente trazer o input dessas comunidades junto com as tecnologias que a gente está trazendo para eles, né? Esse é do nosso mundo, a gente está levando como uma oferta. Olha, existem esses recursos aqui. Isso ajuda vocês, né? Como vocês acham que isso pode melhorar? Ou o que você acha que pode ser feito diferente disso, né? Então, o verdadeiro plano mesmo, ele vai começar a tomar forma a partir da aplicação desses laboratórios criativos, né? E a gente tem tido também isso com caboclos ribeirinhos, que a gente tem conversado. Com a comunidade indígena, a gente ainda não fez um processo ativo, dinâmico, como nós fizemos com os ribeirinhos, de consulta. Mas nós temos encontrado as lideranças desses povos em inúmeros congressos que a gente ia antes da pandemia, né? Pelo mundo todo a gente encontrava. E eles assistiam nossas palestras. E vinha um apelo muito forte deles, de trazer esse potencial para suas terras, para seus povos, né? Porque eles vivem numa situação, muitos deles, né, de muita dependência da assistência, né, dada pelo Estado, tal, e que eles queriam ter uma atividade econômica compatível, né, com a conservação e tudo. Então, essa foi a nossa experiência das interações com as lideranças de vários povos. A Xaninca, Yanomamis e outros que a gente andou encontrando por aí. Até de comunidades indígenas de fora do Brasil, né, que a gente encontra gente do mundo todo, e pessoas esqueci agora o país ali,
país da América Central nos procurou, pessoas da África nos procuraram, e agora, recentemente, pessoas da Ásia, onde tem a região lá de Bornéu, ficaram sabendo do Projeto Amazônia 4.0, esse, no caso, não foi uma liderança indígena, os outros dois foram, querendo entender como que isso pode também ajudá-los. Então, a gente acha que, em algum momento, essa conversa deve evoluir, mas antes de ir para essas situações mais, assim, sensíveis, né, a gente quer testar o conceito, ver como que as comunidades tradicionais lidam com isso, e queria também enfatizar que nós temos um setor jurídico trabalhando agora para entender toda essa dimensão dos direitos que começam a surgir a partir dessas comunidades participarem de um processo produtivo, tanto quando eles trazem seu próprio conhecimento para fazer parte dessa agregação de valor, quanto pelas coisas mais tradicionais, né, de você, quando cria alguma coisa, mesmo que não seja tradicional, ter aquilo garantido, né, que você vai ser o que explora aquilo primeiro, né, que explora com vantagens, etc. Então, a gente está olhando para essa questão jurídica, que é um cipoal, para levar isso já na melhor forma desde o começo, que eles comecem a fazer as suas andanças aí no mundo da agregação de valor, já tendo a proteção disso como um conhecimento que já vem junto, né? Não vai descobrir mais tarde que, na verdade, inventaram a mesma receita porque viram eles fazendo e daí eles perdem o protagonismo e tal. Aí tem um escritório especializado, Marinello, de São Paulo, que lida com repartição de benefício, CIGEM, tudo isso, está fazendo esse estudo amplo para a gente colocar no material didático dessa capacitação. Excelente, Ismael. Eu acho que acabaram as inscrições, nós também estamos no nosso horário, né, 4 horas. Eu agradeço muito pela sua exposição, ela foi muito legal, mesmo para mim, que a gente já tem trabalhado junto ao longo dos últimos meses, né, ter essa visão mais da estratégia, do todo, né. Então, eu agradeço muito a sua exposição, acho que agregou muito tanto para a Ressoa, para os membros da Ressoa que estão aqui participando da atividade, agradeço muito a todos os membros da Ressoa que estão presentes, acho que também agregou muito para os alunos do mestrado e doutorado, tá, que estão aqui da Engenharia de Produção, acho que amplia um pouco a visão deles do que a Engenharia de Produção também pode fazer, o que a gente pode pesquisar enquanto engenheiro de produção, tá? Acho que essa coisa da bioeconomia, né, é um tema pujante aí, que vai se tornar cada vez mais importante, então acho que também os seminários têm um pouco esse papel, né, de abrir os horizontes. Então, eu acredito que a atividade foi um sucesso e agradeço muito a disposição de estar aqui com a gente, tá bom? Gente, agradeço também a presença de todos, se vocês tiverem alguma questão, né, não hesitem em me escrever, tá? Meu e-mail está na página, a maioria de vocês já sabe, está na página do programa também, tá? E o pessoal da Ressoa, em breve temos outra atividade e a gente vai mantendo o contato. É isso, gente. Ismael, muito obrigado de novo, tá? E força aí, que esse movimento que vocês estão criando vai fazer a diferença, vai ser muito importante. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado a todos pela paciência em ouvir tantas informações contínuas. E também ficamos à disposição no projeto, né? O nosso projeto tem um site que é www.amazonia4.0.org.br, escrito tudo por extenso, como escrever cheque assim, amazonia4.0.org.br. E lá tem mais informações sobre o projeto, e vocês também fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, e enfim, vamos fazer a muitas mãos, né? Já temos aqui a mão da Raquel, do Silvio, trabalhando intensamente junto nesse projeto, e estamos abertos aí para colaborarmos com outras pessoas também. Então, tá bom, um abraço. Excelente, um abraço. Até. Bom resto de tarde para todos e todas. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até mais.